Também para as redes sociais do Facebook. Espero que Deus possa, no nome de Jesus, alcançar a vida de muitas pessoas através dessa mensagem. Quero hoje desejar para as mães um feliz Dia das Mães também. Amém. Deus abençoe todas as mães, todas as famílias, e que essas mães elas sejam realmente honradas pelos filhos. Um dos mandamentos com poder da Bíblia é honra teu pai e honra sua mãe, para que vivam longos dias. Então, os nossos parabéns. Irmãos, nós vamos ler aqui o Evangelho de São João, capítulo 4, a partir do versículo 31. São João 4, a partir do versículo 31. Aqui fala da ceifa e os ceifeiros. Vai colocar aí? Vocês. Ninguém fala nada. Sobre a ceifa dos ceifeiros, diz assim: e entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma coisa tenho para comer, e vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vejam as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é que semeia e outro é que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testificou: disse-lhe tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é Pedro teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Amém. Amém? Irmãos, aqui nós temos esta mensagem. E antes aqui, só para que fique bem claro, tem aqui aquela passagem, talvez uma das mais lindas da Bíblia, da mulher samaritana, que teve aquele encontro com Jesus lá no poço de Jacó. E ali a Bíblia fala que eles se encontraram, e quando aquela mulher chega, Jesus dirige a palavra para ela, e ela ficou espantada, de certa forma espantada, maravilhada, porque não era comum e nem podia ter aquela conversa, ter aquele tipo de relacionamento pessoal, porque além dela ser uma mulher, ele ser um homem, ela era samaritana e ele era judeu, então não podia ter aquilo. Aquilo era qualquer pessoa que estivesse ali, que não fosse Cristo, não ia ter aquela conversa, não ia ter aquele diálogo. Então aquela mulher já ficou maravilhada com aquilo. E aí, todos sabem da história, eles começam a conversar e Jesus conta para aquela mulher toda a vida dela. Jesus revela para ela toda a vida dela sem nunca ter visto ela antes. E aquela mulher, ela vai, fica maravilhada com tudo aquilo, e ela corre para a cidade para falar de Jesus, para contar tudo aquilo que Jesus tinha feito. E aí a Bíblia fala que eles vieram todos ali para ver Jesus, e aconteceu um grande milagre. Muitas pessoas ali creram nele, aceitaram ele como Salvador, e a vida dessas pessoas transformaram.
E aí, aqui onde nós vimos, a Bíblia fala que os discípulos, voltando para junto dele, rogaram para que ele comesse. E Jesus olhou para os discípulos e disse para eles que ele tinha uma comida para comer que eles não conheciam. Irmãos, hoje nós vivemos dias difíceis. Difíceis para a igreja, difíceis para o povo de Deus. Por quê? Porque, infelizmente, a espiritualidade, ela tem se afastado um pouco. As pessoas não têm sido espirituais ao ponto de entender a vontade de Deus. A Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem também de uma maneira espiritual. Não tem como mantermos um diálogo com Deus, um diálogo com Jesus, se nós não tivermos uma vida espiritual. Nós não vamos entender jamais a vontade de Deus, nós não vamos entender jamais aquilo que Deus quer de nós. Aqui, esses homens aqui, os discípulos aqui, o Pedro, João, Tiago, Judas, enfim, todos eles, naquele momento, apesar deles estarem andando com Jesus, apesar deles já estarem ali, irmãos, há algum tempo, seguindo a Jesus, mas eles ainda não tinham tido a experiência que é necessária para que eles se tornassem quem eles foram e que nós sabemos hoje, pelo aquilo que a Bíblia diz, de homens que fizeram grandes coisas, que deixaram o seu nome na história, homens que enfrentaram a morte indo, homens que tiveram prazer em morrer pelo Evangelho. Aqueles não eram esses homens, aqueles eram pessoas naturais, pessoas ainda carnais. E apesar de seguir Jesus, mas eles ainda não tinham entendido e não entenderam porque eles não tinham o amadurecimento, a experiência que eles precisavam ter, como nós precisamos ter, e enquanto não tivermos, nós não vamos entender, irmãos, o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós vamos até ocupar um lugar na igreja, nós vamos até participar de algumas coisas da igreja, talvez vamos ter até alguns cargos na igreja, podemos até ocupar o altar da igreja, mas nós não vamos entender o propósito. E é por isso que fica este vazio, é por isso que esta obra que a qual nós somos chamados, a igreja foi chamada para fazer, infelizmente, ela está parada, irmãos. Ela está parada. Nós podemos até nos reunir como um povo, um grupo de pessoas que declaram o seu amor a Jesus, que declaram o seu amor a Deus, e que vem para a igreja e que canta e que bate palma e faz muitas coisas, mas que na verdade ainda não entende, como eles não entenderam aqui, do que Jesus estava falando. Jesus estava apresentando para eles, irmãos, ali as coisas como elas eram espiritualmente falando. Jesus está dizendo para eles vieram dizer para Jesus, como Jesus disse, não, a minha comida não é essa, eu não como da mesma comida que vocês comem. Eu não como. E naquele momento eles ficaram espantados, mas será que alguém chegou antes de nós, veio antes de nós e trouxe comida para ele dizer que não está com fome? E Jesus continua dizendo para ele, a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou. A minha comida é fazer as obras daquele que me enviou. Como devia ser a nossa também, irmãos. Como devia ser a nossa também. Como é difícil hoje, irmãos. Como é difícil hoje para tirar alguém do seu para fazer a obra de Deus. Eu posso falar, irmãos, para vocês sem nem pingo de temor do que eu estou dizendo. Aqui dentro da igreja nós não fazemos a obra de Deus, irmãos. Nós podemos até trabalhar por ela, mas não fazemos.
que Jesus veio fazer, irmãos? Jesus não veio neste mundo, irmão, para outra coisa. Jesus não veio para trazer, irmãos, coisas materiais. Jesus não veio para trazer riqueza para ninguém. Jesus não veio, irmãos, para trazer, sabe, bem-estar para ninguém. Jesus, ele veio, irmãos, só para uma coisa. Ele disse: eu vim para buscar aquilo que se havia perdido. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para os órfãos. Eu vim para as viúvas. Sabe? Então Jesus ali estava explicando para ele o que ele veio fazer. E eles ainda não entendiam, como talvez hoje muitas pessoas estão na igreja e não entendem. E não entendem que, poxa vida, Jesus morreu por mim, por você. Ele nos escolheu. Isso é muito claro em Salmo 15:16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei, para que base e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Amém, Jesus. O vosso fruto permaneça. Muitas vezes nós somos fiéis, irmãos, a coisas, somos fiéis às datas, a calendários. Chega lá no dia tal, a pessoa está pronta, por exemplo, vai chegando um dia de festa, um dia de comemoração, a pessoa se apronta, a pessoa faz isso, faz aquilo, a pessoa parece que ela ganhou outra vida para comemorar aquilo, e eu não sou contra isso. Eu não sou contra isso. Eu não sou contra a pessoa, por exemplo, comemorar Natal, Ano Novo, hoje, Dia das Mães. Não sou contra isso. Só que isso deveria ser secundário. Essas coisas deveriam ser secundárias. Não devia ser dar primazia para isso. Não devíamos dar primazia para isso. As pessoas, elas se preparam para tanta coisa, mas não se preparam, irmãos, exatamente para fazer aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. E elas não conseguem entender, porque assim como os apóstolos naquele momento, os discípulos naquele momento, eles não tinham a espiritualidade, eles não tinham tido a experiência com Deus necessária para compreender o que Jesus estava ensinando para eles. O que Jesus estava ensinando para eles. Eles não tinham ainda compreendido, irmãos, tudo aquilo que estava acontecendo. Eles não tinham percebido, os olhos deles ainda estavam fechados. Ali naquele momento estava acontecendo, talvez, irmãos, um dos maiores milagres que a humanidade poderia um dia, aqueles que estavam ali vindo e hoje com sensibilidade nós olhamos para isso, um momento, irmãos, exclusivo de um encontro de alguém, irmãos, com outro alguém que não podia existir se não fosse a santidade, a misericórdia e a bondade de Deus. Amém. E através daquilo ali, a Bíblia diz, irmãos, que houve uma conversão em massa. Aquela mulher voltou para a cidade maravilhada com tudo aquilo que ela ouviu de Jesus. Como as pessoas deviam também ficar maravilhadas quando nós abrirmos a nossa boca e falar também da palavra de Deus, falar da salvação, falar da misericórdia, falar da bondade, falar do amor, falar de todos os atributos de Deus. As pessoas deviam ficar maravilhadas, mas muitas vezes nos dias de hoje nós abrimos a nossa boca não para falar das maravilhas de Deus, para falar da misericórdia, das bondades, dos atributos de Deus, mas muitas vezes para falar de nós mesmos, ou para falar da nossa igreja, ou para falar da nossa religião. Nós precisamos entender qual o propósito de Deus ter enviado Jesus. De uma tal maneira Ele nos amou, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Por que Ele nos chamou? Por que Ele nos deu dons? Por que Ele nos deu? Você veja o cuidado de Deus. Quando Jesus ele ressuscita e ascende junto ao Pai, Ele mesmo avisando: eu vou para lá, mas vocês não vão ficar sós, não. Eu enviarei outro Consolador, e Ele ficará com vocês, Ele estará com vocês até a consumação dos séculos, e Ele haverá de revelar nos nossos corações, de nos lembrar de tudo aquilo que eu vos falei. Amém, Jesus. Ele haverá
caminhos, irmãos, mais claros para ir para a perdição é o nada a ver. Porque tudo que você fala hoje, você vai pregar, você prega a palavra de Deus, você prega o Evangelho, você prega Cristo. As pessoas, como os discípulos aqui que não entendiam ainda, as pessoas elas não querem se tornar espirituais, buscar a Deus, se consagrar para entender as coisas de Deus. Aí quando fala, a pessoa fala, não, nada a ver, pastor. Não é bem assim não. As coisas não funcionam assim. Você vai falar, irmãos, o quanto que as pessoas estão se afastando de Deus aos poucos. O quanto que essas coisas que tem hoje, irmãos. Mais uma vez eu quero reafirmar que eu não sou contra nada disso. Eu penso que são coisas que bem usadas, você vê, por exemplo, redes sociais, é usado aqui para pregar o Evangelho e alcança tantas pessoas. Mas se você não souber usar ela vai te separar de Deus, irmãos. Ela vai te trazer muitas coisas que vai te distanciar de Deus. E é fácil de entender isso. Quanto tempo você dá para as telas? Quanto tempo da tua vida você gasta diante das telas? E quanto tempo você gasta diante da Bíblia? Quanto tempo você gasta no teu dia lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta no teu dia orando? Meditando, se consagrando a Deus? Agora, se eu dou mais prioridade a essas coisas e não para aquilo que um dia eu vou conviver, porque é uma questão de convívio, irmãos. Se um dia eu entrar na eternidade ao lado do Senhor Jesus, conforme a Bíblia diz que eu vou entrar, e eu creio nisso, eu não vou ter lá essas coisas que eu tenho aqui no mundo hoje, não. Essas coisas mais eu acho que me divertem, que me faz passar o tempo, que eu não vou ter isso lá, irmão. Lá eu vou ter exatamente o que eu tenho aqui. Agora, se isso não faz sentido, se isso não tem graça, por que eu vou esperar que eu entre na eternidade, irmão? Nós temos que pensar que a nossa comida também, ela deve ser a mesma de Jesus. Eu devo comer a mesma coisa que Jesus comia, espiritualmente falando, que é fazer a vontade daquele que nos enviou, daquele que nos chamou, e fazer as mesmas obras que ele fez. Um dia Jesus disse com Pedro, naquele episódio da figueira, que secou desde as folhas até as raízes, todo dia saindo de tentando, Pedro ficou maravilhado com aquilo, talvez assustado também. E o Pedro comenta com ele e fala, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou desde as folhas até as raízes. E Jesus olha para ele e diz, Pedro, não vos maravilheis com isso, porque no meu nome farão obras igual a essas, e outras maiores do que essas farão, porque eu vou para o Pai. Amém. E para a gente ir fechando aqui, irmãos, você imagina só se os discípulos eles não tivessem tido aquela experiência que eles tiveram com a morte e com a ressurreição do Senhor Jesus, se não tivesse tido aquela experiência no dia do Pentecostes, será que nós estaríamos aqui hoje, irmãos? Experiência que tornaram eles grandes, fortes, valentes, como o próprio Pedro, que quando foi condenado à forca, ele não reclamou, mas ele disse, eu só quero uma coisa, eu morrer lá não tem problema nenhum, eu tenho prazer em morrer pelo Evangelho, eu tenho prazer em morrer por aquilo que realmente faz diferença. Eu só não quero ser crucificado igual ao meu Senhor, porque eu não sou digno. Não me crucifique de cabeça para baixo, porque eu sei que eu não sou igual a Ele em nada. Então, para chegar a isso, nós precisamos amadurecer, nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Jesus mostrou para eles o que estava acontecendo, Jesus mostrou para eles ali tudo aquilo. A mulher foi lá e falou, e veio aquela multidão, e veio aquele povo e começou a aceitar Jesus. A própria mulher, irmãos, chega um momento que nós vemos aqui, ela diz, olha, num certo ponto eu criei por causa daquilo que o Senhor falou para mim.
Mas agora não, agora nós cremos porque nós te ouvimos. Porque agora nós sabemos que o Senhor é o Santo de Deus, o Senhor é o Salvador. Amém. É por isso que nós cremos no Senhor. Irmãos, é isso que o mundo deseja, que nós apresentamos a eles, não nós mesmos, não a igreja, não a religião, mas apresentamos para eles o Salvador, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que realmente faz a diferença. Amém. Nós precisamos disso. A igreja precisa disso desesperadamente, irmãos. A igreja precisa disso desesperadamente. Voltar, irmãos, às primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar, irmãos, a dar um bom testemunho. Nós precisamos voltar a dar um bom testemunho, um testemunho legítimo. Nós precisamos voltar a ser o sal da terra, a ser o espelho. Nós precisamos voltar a ser a luz do mundo. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós vamos perder o nosso tempo. O nosso tempo de fazer a diferença, de deixar o nosso nome na história, vai passar. Vai passar. Aqui o Senhor Jesus, ele fala para os discípulos, vocês dizem que ainda não é tempo, que ainda falta 4 meses para a ceifa. Mas eu digo para vocês que é hoje, começa hoje. Não fica prolongando, não fica aí procrastinando, não fica porque é hoje, sabe? Não porque amanhã, Senhor, amanhã eu olha, amanhã eu vou fazer isso, amanhã começa hoje, irmãos. Não há tempo, entenda isso. Não há tempo, faça agora aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que você foi designado para fazer. Amém, Jesus? Amém. Quem compreendeu, diga graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos encerrar aqui para as redes sociais, então. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. E que você possa entender tudo aquilo que foi falado aqui hoje. Eu não tenho pretensão de convencer ninguém com as minhas palavras. Assim como Paulo diz um dia, eu não vou usar aqui, irmãos, nenhum tipo de apelo físico, humano. O Paulo diz, eu não fui com vocês com superioridade de palavras, nem com vãs sutilezas, mas em poder, em espírito e em poder. Da mesma forma, nesta manhã eu espero, não que as minhas palavras, mas que a palavra de Deus, ela alcance o teu coração, ela alcance a tua vida, e que ela possa fazer alguma diferença. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, feliz dia das mães de Deus. Amém. Glória a Deus.